Depois das vitórias nas finais da Supercopa da Espanha e da Copa do Rei, o Barcelona deu um importante passo rumo à conquista do título espanhol devido a mais um triunfo sobre o Real Madrid, fechando a temporada com 100% de aproveitamento nos 4 El Clássicos disputados no período. Cara, que semana, hein? Eu confesso pra você que ainda estou eufórico por tudo o que as semifinais da Champions League me proporcionaram. Nesta temporada que, para nossa profunda tristeza, se aproxima do fim, trazendo, é óbvio, aquele sentimento de total melancolia que costuma bater nessa época do ano em que a bola já está quase parando de rolar no certame do futebol europeu. Bom, mas de qualquer maneira, 5 dias após a eliminação nas semifinais da Champions League, o Barcelona já teve que voltar a campo novamente para encarar o quarto El Clássico da temporada 2024-2025, que, assim como os dois anteriores, também teve contornos decisivos, né? Quando o Barcelona faturou os títulos da Supercopa da Espanha e da Copa do Rei sobre o Real Madrid. Isso porque ambos adentraram a 35ª rodada da La Liga, separados a apenas 4 pontos na tabela do campeonato, o que significa que o Barça teve que superar rapidamente a dolorosa queda na Champions League para evitar com que a caminhada rumo ao título espanhol não ficasse comprometida. Todavia, mesmo diante desse cenário de extrema pressão, mais uma vez o Barcelona de Hansi Flick mostrou enorme maturidade, apesar da baixa média de idade de 25,1 anos do seu plantel, o que é de se admirar e elogiar depois dos insanos 210 minutos da melhor semifinal de Champions League de todos os tempos, marcada por uma série de reviravoltas desde o jogo de ida na Catalunha até o jogo de volta em Milão, a ponto de não termos um único momento de respiro durante todo o confronto. Inclusive, eu escrevi isso ao longo da semana, né? Esse embate entre Inter e Barça, que terminou com a vitória dos italianos por 7-6 na soma do placar agregado, não deveria ter um time perdedor. O justo seria os dois saírem de campo com a vitória e classificados por tudo o que apresentaram nestas semifinais. Mas, assim como na vida, não existe justiça no futebol e os catalães acabaram se despedindo do torneio continental. De qualquer maneira, coincidentemente ou não, aquele mesmo 4-3 que definiu a eliminação do Barcelona nas semifinais da Champions League contra a Inter de Milão acabou se repetindo no Estádio Olímpico de Montjuïc, porém a favor do Barcelona, que derrotou o Real Madrid pela 4ª vez no quarto El Clássico da temporada 2024-2025. Aliás, um El Clássico marcado por muitos gols, né? 7 no caso, e um jogo eletrizante do início ao fim. O Real Madrid abre 2-0 no placar, e o Barcelona busca a virada ainda na primeira etapa, marcando 4 gols, né? Sai para o intervalo vencendo por 4-2. Depois ainda sofre um gol na segunda etapa. Tivemos diversos pênaltis anulados, gols anulados, muitos impedimentos. Um jogaço que já vem se tornando rotina em se tratando deste Barcelona de Hansi Flick, que precisa melhorar muito na parte defensiva, isso é verdade. Esse negócio de marcar em linha alta, em bloco alto, acaba deixando a defesa muito exposta e o Barcelona, por essa razão, acaba sofrendo muitos gols. O ataque é obrigado a marcar muitos gols porque a defesa também sofre, né? E isso precisa, sim, ser corrigido para que o time consiga alçar voos mais altos e, por exemplo, superar uma Inter de Milão numa semifinais de Champions League, estando vencendo a 5 minutos do término da partida, contando os acréscimos. Consequentemente, as chances do Barcelona terminar a temporada faturando o triplete se esgotaram com essa eliminação na Champions League, o que não era o caso do doblete, cujas expectativas se mantinham vivas, passando muito por esse último clássico da temporada. E obviamente, dada as circunstâncias desse El Clássico, muitos treinadores adotariam uma postura mais pragmática, mais conservadora, caso estivessem no lugar de Hansi Flick, até porque o empate já estaria de bom tamanho ao Barcelona nessa corrida rumo ao título espanhol.
Mas como estamos nos referindo a Hansi Flick, nada disso aconteceu, ele manteve a mesma abordagem de jogo ofensiva, inclusive repetindo a escalação do Barcelona, que enfrentou a Inter de Milão no estádio San Siro no meio de semana, usando as mesmas cartas que nos foram apresentadas desde que ele desembarcou na Catalunha para comandar o Barcelona, ou seja, cartas de um futebol encantador, dominante e por vezes genial, cujos principais personagens respondem pelo nome de Rafinha e Lamine Yamal. Já visto os números da dupla nesta temporada, que tem o Rafinha com 34 gols e 23 assistências em 54 jogos, e Lamine Yamal com 16 gols e 21 assistências em 52 partidas. Com isso, o Barcelona deu um importante passo rumo à conquista do título espanhol, já que a distância em relação ao Real Madrid, que era de 4 pontos, agora foi para 7 a 3 rodadas do término da La Liga, o que significa que com mais uma vitória, os catalães darão a volta olímpica pela 28ª vez na Liga Espanhola, garantindo assim a conquista do doblete, o equivalente aos títulos da La Liga e da Copa do Rei, e isso logo no primeiro ano sob o comando de Hansi Flick. Em outras palavras, o retrato da excelente fase vivida pelo Barcelona, que iniciou essa temporada sendo considerado carta totalmente fora do baralho, sobretudo após a chegada de Kylian Mbappé ao Real Madrid, campeão da La Liga e da Champions League na última temporada. Enquanto isso, o Barça atravessava um processo de reconstrução com a chegada de Hansi Flick para ocupar o antigo posto de Xavi Hernández, herdando basicamente a mesma equipe do antecessor, com exceção a Dani Olmo, o único reforço apresentado pelo Barça nessa temporada. Mas mesmo assim, rapidamente o Hansi Flick conseguiu tornar esse Barcelona competitivo e, acima de tudo, divertido. E a gente sabe muito bem que a essência do barcelonismo é a diversão. Antes de resultados, vitórias e títulos, o mais importante para o Barcelona é ter um time atrativo, envolvente e ofensivo dentro de campo, e o Hansi Flick conseguiu implementar essa filosofia e resgatar essa tendência do barcelonismo de forma muito rápida. Por isso eu até comparo esse atual momento do Barcelona com aquele da chegada de Ronaldinho Gaúcho ao clube na temporada 2003-2004, época em que o Barça também vivia um período de instabilidade, uma fase bastante crítica, e repleta de incertezas e indefinições, e mesmo assim, com a chegada do Ronaldinho Gaúcho, tudo mudou. Na temporada seguinte, já no seu segundo ano pelo clube, o Barça já conquistou a La Liga, e na terceira temporada do Ronaldinho Gaúcho, vestindo a camisa blaugrana, o Barça foi campeão da Champions League. Portanto, cara, a realidade é que o Barcelona termina essa temporada vivendo uma situação completamente diferente em comparação ao seu início, quando o clube ocupava muito mais as páginas de economia dos jornais do que propriamente o caderno de esportes, devido à grave crise financeira que o assolava e inclusive o impedia até de registrar novos jogadores no elenco em razão das regras do fair play financeiro espanhol, pois quem não se lembra que o Barcelona sofreu um bocado nesse início de ano para reinscrever o Dani Olmo e o Pau Victor no plantel. Hoje a realidade é outra, com a premiação da boa campanha na Champions League, campanha de semifinalista, com os títulos da Copa do Rei, da Supercopa da Espanha e agora o da La Liga, que virá aí nessa reta final de temporada, com a vaga já garantida na próxima edição da Champions League, tudo muda, o cenário é outro, as receitas aumentam, bem como a possibilidade da inscrição de novos jogadores no elenco. Então o Barcelona consegue se reequilibrar financeiramente, mais do que isso, reconstruir o futuro, tendo em vista que os jovens Pedri, Gavi, Fermín Lopes, Pablo Torre, Alejandro Baldi, Pau Cubarsí, Marc Casadó, Lamine Yamal e até mesmo a dupla Dani Olmo e Rafinha, no auge de seus 27 e 28 anos de idade, ainda tem muita lenha para queimar. O que sinaliza, dentre outras coisas, um Barcelona mais forte, mais experiente e para lá de promissor nos próximos anos, o que era realmente impensável antes da chegada de Hansi Flick para assumir o antigo posto de Xavi Hernández. Bom, então é isso aí, eu vou ficando por aqui, eu agradeço mais uma vez a sua atenção e peço a gentileza para que você inscreva-se em nosso canal, deixe o seu like, seu comentário, compartilhe esse vídeo,
ative o sininho das notificações e siga as nossas redes sociais. Através do site soccerblog.com.br ou deste QR Code que eu vou deixar aí na tela, você terá acesso a todos os links de nossas redes sociais e a todo o nosso conteúdo na internet. Um forte abraço, uma excelente semana para você, até a próxima e saudações!